Olá! É praticamente impossível pensar em soluções para a sociedade e a capacidade de gerar riqueza e consumo sem o empreendedorismo. O Seminário Empreender, em sua 13ª edição, aposta mais uma vez na formação, no compartilhamento de ideias e na criação de oportunidades para micro e pequenos negócios. O evento é uma iniciativa do Grupo de Comunicação O Povo e do Sebrae e trouxe em 2019 uma programação recheada de palestras e oficinas com temas atuais. Nos próximos 4 programas especiais, você vai acompanhar entrevistas sob o comando do jornalista Celso Tomás e conteúdos exclusivos direto do Seminário Empreender. E no primeiro episódio, vamos conversar com Elcio Batista. Ele é secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará. E vamos falar sobre as políticas do Estado para o desenvolvimento sustentável dos micro e pequenos negócios. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à edição 2019 do Seminário Empreender, realizado nas instalações do Sebrae Ceará. Nós vamos conversar agora com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Ceará, Elcio Batista. Prazer, Celso. Secretário, empreender. O que essa palavra te traz? Olha, o ato de empreender, né, é justamente um ato também de se desenvolver, um ato de criar, né, um ato de inovar, um ato de investir em si mesmo ou investir na transformação da natureza ou na transformação de uma comunidade. O empreendedorismo ele não é só um empreendedorismo relacionado com a economia, no sentido de geração de uma riqueza material. Sim. Você pode empreender também em áreas sociais, né? Você pode empreender em áreas relacionadas com resultados, como, por exemplo, as pessoas que se dedicam, se devotam à natureza ou à vida religiosa. É um ato também de empreender, de criar, de fazer com que algumas coisas aconteçam, né? Então, esse ato é um ato humano, super importante, né? Eu posso dizer que tudo aquilo que ocorreu quando começamos a utilizar o cérebro, os seres humanos, a partir daí tudo passou a ser um ato de empreender, né? Tudo que foi criado é resultado desse ato de empreender. Toda a vida religiosa, toda a vida econômica, toda a vida social, todas as construções físicas, tudo isso são atos de empreendedores humanos, né? A gente vive hoje nos momentos mais difíceis da economia mundial. E aí você fala de empreendedorismo. Agora, o que falar de intraempreendedorismo? Sobretudo por conta das mudanças no mercado de trabalho, por conta das mudanças, inclusive, nos ciclos de contratação das empresas, na própria mudança hoje das empresas, né, que atuam no mercado. Você saiu da ideia de que o empreendedorismo está vinculado à economia e aos empresários para uma cultura empreendedora, que está relacionada com os indivíduos. Agora quem tem que ser empreendedor são os indivíduos, não é necessariamente a empresa, não é necessariamente um empresário. O empresário é uma consequência de empreendedores, de atos de empreendedores, né? Então, isso fez com que hoje a gente precisasse fortalecer uma cultura empreendedora nos indivíduos, independente do que ele está fazendo. Por exemplo, se você vai para a universidade para estudar, você tem que se transformar também no empreendedor da sua carreira. Como é que você vai construir sua carreira? Quais são os objetivos que você quer alcançar? Quais são as habilidades, as capacidades que você quer desenvolver? Então, agora o indivíduo ele precisa ser empreendedor. Essa é a grande característica da nova sociedade do século XXI. Os índices de desemprego no Brasil continuam muito preocupantes, secretário. Como é que o governo do Estado do Ceará trata dessa questão de empreendedorismo, principalmente muito de olho na geração de empregos, na redução da informalidade? Olha, todas as economias, sobretudo no Ocidente, elas estão tendo muita dificuldade por conta das dinâmicas no mercado de trabalho, por conta
da inserção da tecnologia de forma intensiva na nossa vida. Então isso está mudando, isso ao mesmo tempo está criando alguns tipos de emprego com outras características, ainda alguns deles dentro de um padrão formal, de contratação formal, mas agora você tem um conjunto muito grande e diverso de formas de contratação por parte das empresas e de relacionamento entre os indivíduos e empresas e entre indivíduos e outros indivíduos. Né? Isso tem mudado bastante, toda essa dinâmica do mercado de trabalho. Informalidade, ela normalmente está presente em qualquer economia que você for, você vai ter um percentual das pessoas dentro da informalidade. Infelizmente, no caso brasileiro e no caso do Ceará, esse número ele é um número bastante significativo. A gente precisa melhorar e diminuir essa questão da informalidade. Ao mesmo tempo em que, aqui no caso do estado do Ceará, a gente tem buscado fortalecer, primeiro, a cultura empreendedora, incentivando isso, fortalecendo essa cultura empreendedora. Em segundo lugar, a gente tem buscado construir uma dinâmica de atração de empresas e de desenvolvimento das empresas aqui no estado do Ceará, para que o emprego ele continue existindo, o emprego como nós conhecemos. Em terceiro, que o estado do Ceará ele consiga simplificar, desburocratizar relações de trabalho e, ao mesmo tempo, o processo de criação de empresas, para que a gente desenvolva as novas modalidades, seja de criação de empresas num tempo mais rápido e de fechamento de empresas num tempo mais rápido também, seja a gente criar as possibilidades para que os novos regimes de trabalho, as novas formas de contratação, contratação temporária, contratação baseada em resultado, contratação baseada em rentabilidade da empresa, em resultados da empresa, isso possa ocorrer no nosso estado. Ou seja, a gente precisa de diversificar tudo isso. Agora uma última pergunta. O secretário Elcio Batista se considera um empreendedor? Eu acho que sim, né? Eu tenho buscado utilizar os conceitos de empreendedorismo na minha própria trajetória, né? Eu acho que todas as pessoas elas precisam olhar o exemplo de outras pessoas que foram empreendedores e que conseguiram se sair super bem, né? Eu posso dizer para você que todos os grandes indivíduos que se destacaram no mundo foram empreendedores de si mesmos, da sua carreira, do desenvolvimento de habilidades, do desenvolvimento de capacidades que fizeram com que eles pudessem ter distinção social. Então eu me considero um empreendedor, eu busco ser um empreendedor, sim, da minha própria trajetória. Nossa, muito obrigado pela entrevista, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. E no próximo bloco tem mais Seminário Empreender. A gente volta já.